tudo bem? Hoje nós estamos recebendo o Henrique, psicanalista. Ele vai contar um pouquinho da história dele, da história de vida dele e a parte profissional. Ele é um psicanalista muito legal. Tem 4 livros ou 5 livros publicados. Ele vai nos contar um pouquinho. Recebi um, inclusive. E vamos lá. Oi, tudo bem, Henrique? Tudo bem, Eliane. É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigada. Eu queria que você se apresentasse para a gente aqui para o podcast, contasse um pouquinho. Bom, eu sou o Henrique Pinheiro. Falar de si mesmo é uma tarefa que não é fácil, porque pode às vezes parecer que há uma arrogância e é muito delicado, né? Geralmente quem fala de nós são as outras pessoas, né? Mas a minha trajetória, eu penso que começa quando, muito cedo, num ambiente que não existia muita facilidade lá na minha parte infantil da vida, e eu me tornei uma criança muito curiosa, até porque eu precisava ser curioso, porque meu pai era dono de oficina, uma oficina mecânica, e minha mãe trabalhava na época no banco, e ela não podia ficar comigo, eu tinha que ficar com ele trabalhando, só que ele também tinha as ocupações dele. E passou a ser, assim, muito divertido aquele ambiente inicialmente. Mas a curiosidade de escrita, de textos, aconteceu mesmo quando, eu já falei isso em outro momento, em outro podcast, foi quando eu tive acesso a uma igreja cristã. Foi muito curioso isso, porque eu estava ouvindo uma ministração de um determinado pastor, e ele citou alguma coisa da Escritura, da Bíblia, e eu fiquei muito curioso porque eu achei que não estava coerente o que ele estava falando com o que estava escrito. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa, com esse pastor, e ele notou que ele tinha se equivocado. E isso, então, naquela criança, eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade, isso brotou em mim uma curiosidade, uma percepção de que, às vezes, os mais velhos não sabiam exatamente o que estavam falando. Começou por aí. Depois eu fui vendo isso em outros ambientes, em casa, e em vários lugares onde eu pude perceber que, às vezes, as pessoas não estão prestando atenção no que estão fazendo. Você é filho único? Eu tenho uma irmã. Ela tem 6 anos de diferença. E lá, assim, quando você fala da sua infância, o que te remete, o que te lembra? Que você fala que você deita, às vezes você fala assim, nossa, isso para mim era muito legal, assim, que eu não esqueço. Entendi. Hoje eu que vou ser o analisado aqui, né? Entendi. É difícil, mas o que assim que você fala, que você fala, nossa, eu lembro disso aqui era tão uma coisa que mexe. Olha, eu tive uma infância muito livre. Meus pais, eles tinham, minha mãe e meu pai, eles eram hippies. Eles seguiam muito essa linha de hippie. Então eu vivia indo de última hora para alguma praia com eles. Então, desde que eu sou muito pequeno, eu lembro do meu pai chegar assim, depois de trabalhar no sábado, e falar: vamos para a praia, vamos para Trindade. Vocês devem lembrar de Trindade. Sim, Trindade, sim. na época que só tinha pescador, a trilha era tudo de barro, você entrava com o carro lá e depois você não conseguia sair mais de Trindade, porque às vezes chovia, o carro não saía. Então, eu tive muitas experiências assim, na natureza, mas muito tempo sozinho também, porque esses 2 cuidadores que eu tive, esses 2 meus pais, eles eram livres, então eu acabava ali não tendo uma atenção muito grande. Não chega a ser um negligenciar total, mas de uma certa maneira hoje nós não deixaríamos uma criança de 4, de 5 anos de idade sozinha indo até a praia e voltando, subindo a cachoeira, isso não é muito possível. Você como psicanalista, como você vê isso hoje? Se alguém te contasse isso. Então, até para ser psicanalista eu tive que passar por todo esse processo de análise. Isso é uma das coisas que diferencia a psicanálise de outras linhas terapêuticas, embora é exigido nas outras linhas fazer análise, mas a psicanálise ela é mais rigorosa com isso. Então, todo esse processo, de uma certa forma, é negligente. Você tem uma criança num ambiente onde os adultos estão preocupados com outras coisas e essa criança precisa ficar adulta antes da hora, isso já é um sinal de que ali tem um psicanalista chamado Winnicott, que ele fala que tem a mãe suficientemente boa e a mãe insuficientemente boa. Então, a mãe suficientemente boa é uma mãe que ela dá ritmo à criança. Ou seja,
ela dá de mamar na hora, num determinado horário, ela põe para dormir num determinado horário. Isso vai ensinando esse pequeno corpo humano a um dia entender que as coisas têm regras, têm tempo, não é tudo no seu momento. Então, voltando no tempo, eu consegui escapar de vários ambientes perigosos que me acometeram ao longo da minha vida, até eu me tornar psicanalista. Mas foi por pouco, porque era muito livre, entendeu? Era Não tinha muito limites. Não tinha limites. A gente era tudo liberado, tudo ao mesmo Você tempo. acha que hoje a sociedade não tem limites, Henrique? É um bom tema, Eliane. Eu acho que a sociedade ela passou por uma grande mudança. Até falamos antes de iniciar aqui. Eu estudei e ainda estudo, quando tenho oportunidade, com um psicanalista chamado Jorge Forbes. E ele propôs um novo olhar sobre a sociedade, e ele chama de Terra 2. O que mudou? No passado, nós vivíamos numa posição vertical. E eu vivi isso, você também viveu, onde você obedecia. Por que você obedecia? Porque tem que obedecer. Não havia um diálogo com a criança, com o adolescente, com ninguém. Você tem que fazer, pronto, que eu mando. Mas não havia uma sensibilidade de falar com essa criança ou com outro adulto e dizer, isso não está muito legal. Se você estava no emprego, por exemplo, você tinha uma nova ideia, muitas vezes se deparávamos com a questão de que não vai fazer desse jeito. Eu mesmo, até com o meu pai, por exemplo, quando eu aprendi a profissão dele, de alinhador de carro, de mecânico, eu passei por todo esse caminho. E muitas vezes eu descobri uma forma nova de fazer, de atuar como aquele profissional, e ele falava assim para mim, não vai fazer desse jeito, é do meu jeito. Se eu estou sentado, você faz sentado. Você não pode fazer em pé. Ou seja, não havia espaço para nossas subjetividades nesse tempo. E era um mundo que existia e estava tudo certo. Só que com o advento da web, tudo mudou. Porque a web transformou as nossas vidas em rede. Então, uma existência que era vertical passa a ser agora horizontal. Essa é uma proposta do Jorge Forbes, e eu acho ela muito interessante e trabalho isso nesse novo tempo, na clínica, nas percepções com outras pessoas, quando eu tenho a oportunidade de falar. Então, assim, quando você me pergunta sobre a sociedade, sim, a sociedade hoje vive um momento mais ansioso, mas não que não tenha vivido antes. É um pouco diferente, porque nós temos muitas opções hoje em dia. Mas você acha que a sociedade, se ela vive sem limite com tudo, e eu acredito também nisso, você acha que elas se tornam mais adoecidas? Com tudo, com relacionamento, com tudo. Com trabalho, você acha que é no global? Olha, Eliane, o adoecimento ele tem muitas causas, mas sim, pode ter um fator desse. Para entrar nesse tema, eu quero lembrar a quem está nos ouvindo, a você, tem um texto do Freud que chama-se O Mal-Estar na Civilização. Na tradução do português se chama assim, O Mal-Estar da Civilização Moderna. Que o Freud diz o seguinte, que toda entrada em sociedade traz angústia, traz ansiedade, traz desgosto, porque viver em sociedade é abrir mão dos desejos mais primitivos, mais instintivos, mais livres, porque você precisa do outro, estamos aqui. Tem regra, tem conduta, então não posso fazer o que eu quiser, e se eu fizer o que eu quiser, talvez eu não esteja aqui. Então a sociedade nos angustia de uma certa forma, e a angústia você pode ir me cortando, viu? Tá, mas não tem porque senão a gente problema. porque eu estou abrindo muitas palavras e abrindo muitas portas. Sim. Muito contexto. Por exemplo, a angústia em psicanálise, o Lacan nos convida a pensar que onde tem angústia tem um desejo que não foi percebido. Mas a angústia não é por conta da sociedade estar dessa forma que vem essa angústia, porque a gente quer as coisas hoje, assim, o que eu percebo, a gente quer as coisas muito rápidos, né? E é tudo muito assim, né? Muito rapidinho. Você acha que isso acomete essa angústia que a gente sente? Então, porque você quer as coisas... Exatamente. Esse pode ser um fator importante dessa angústia, porque o tempo todo estamos sendo estimulados com muitas coisas. Porque você vê um pedacinho, vamos falar de rede social, um pedacinho você
você coloca lá para gravar, é 30 segundos. Sim. Então tem que ser muito Sim. rápido. As palestras foram diminuindo. Diminuindo o tempo. 2 horas, 1 Porque hora, as pessoas, elas 40 não estão, minutos. assim, elas não têm paciência Não. para sentar e assistir aquilo. Não. Então tem que ser muito rápido e muito curto. Você Sim. acha que tem isso? Tem. Acelera a gente. Acelera. Fica o tempo todo em O busca tempo- do busca próximo prazer. né? Você nem termina de assistir Sim. algo e você já passa para outra coisa. Você acha Sim. que isso tenha alguma coisa a ver? Essa angústia, Tem. essa ansiedade, por isso que tem muitas pessoas também com isso, né? É porque se nós pensarmos no que nos dá prazer, é um tema bem interessante da psicanálise, mas essa busca pela rede social é um prazer rápido. É como um processo masturbatório na dedo, que você não precisa de outra coisa a não ser rolar para a próxima tela, que você tem uma satisfação imediata. É muito rápido isso. E talvez estejamos aprendendo a não ter mais como esperar. Essa espera está nos sendo tirada. Espera um pouco, respira. Está sendo tirado de nós. Então, sim, concordo com você. É uma fábrica de angústia hoje em dia, dessa forma. É uma ansiedade, Dá um corte isso aí, né? fábrica de angústias. É né? fábrica de angústia. E assim, é uma ansiedade, né? Tem muitas procuras por psiquiatras, Sim. muitas pessoas tomando, né, com medicação. Então, eu acho que é por conta disso tudo, né, Henrique? Dessa impaciência, esse adoecimento mesmo da sociedade que em busca de algo que eu não sei o que é. Sim. Você falou da ansiedade. Ansiedade. A palavra ansiedade para nós, ela é muito interessante na psicanálise. Vocês vão percebendo que a psicanálise ela vai olhando a vida por uma outra leitura. Não que não seja uma leitura existente, na verdade uma leitura não percebida geralmente. Porque o psicanalista, onde a pessoa espera uma recompensa, ele não dá. E aí que angustia. Então, vamos falar dessa ansiedade, e eu vou nesse tema que eu acabei de propor. Por exemplo, a ansiedade, se nós tivermos uma pessoa ansiosa e estivermos numa floresta, ela é ótima. Uma pessoa com TDAH é ótimo, que está pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Por que na floresta? Eu disse a floresta. Porque na floresta precisa que alguém esteja atento. E a ansiedade remete a um tipo de medo. Ou seja, medo de alguma coisa que vai acontecer, eu preciso resolver, então eu fico ansioso tentando resolver. Então, essa pessoa que está ansiosa, para nós não é uma doença, não existe doença na nossa categoria de pensamento, nas psicopatologias. É um funcionamento do ser humano. Então, se você está ansioso por quê? O que está te causando medo? E talvez você nem saiba, né? Geralmente não sabe. Geralmente não sabemos porque nós temos esse inconsciente que funciona com base em tudo o que ele viu. Então, eu costumo dizer, eu falo assim, quantos anos você tem? X para a pessoa, ninguém precisa falar. Aí agora faz a conta, 365 dias, 1 ano, ou 6, agora faz a conta disso, de quantos dias você viveu com a sua família, aprendendo a ser quem você é. E agora, em 1 mês, a pessoa quer ser diferente. Você acha que a pessoa não aprendeu ainda a ser, assim, tipo, você vive certo tempo, uns 40, 50 anos, e muitas pessoas não se enxergaram ainda, não se viram ainda? Olha, o que eu vejo na clínica, o processo de análise, os que permanecem, é que, como eu passei por isso, eu pensava que eu tinha uma capacidade, não é falsa modéstia, de perceber muitas coisas, eu tinha. Mas quando eu chego na análise, e meu analista, numa primeira pergunta, ele me faz uma pergunta que eu não consigo responder assim, não era tão simples a pergunta, era uma pergunta complexa, mas eu tinha pensado sobre ela de várias outras maneiras. Eu falo, caramba, eu não consigo responder isso de uma forma objetiva, não faz sentido. Então, o que eu estou falando? É muito difícil conseguir se observar. Por quê? Porque geralmente, eu vou fazer uma analogia que eu acho interessante, que a nossa vida é um filme, é uma série. Aproveitar que está na onda da série. Sim. Nossa vida é uma série. Está gravada. Por que está gravada? Porque você vive ela todo dia, desde que acorda. Já está rodando o roteiro. Você só consegue enxergar o que você fez como atriz nesse personagem quando você senta, por exemplo, no analista, para observar o que você gravou, como que foi a sua atuação. O dia a dia não dá tempo de fazer isso. Você acha que a gente vive atuando? Vive. Respondendo objetivamente, vive. Vive porque a gente não dá conta. Pensando nessa estrutura que a gente precisa sobreviver, nós somos introduzidos numa família, nós nascemos, não pediu para nascer.
não escolheu o nome. Eu estou com analisando lá, se ela ver o podcast, ela vai lembrar que é dela. Ela está programando agora o nascimento do filho que vai nascer daqui a 1 ano. Que ela nem tem, mas já está planejando, porque é assim que geralmente se faz, você planeja. Ou seja, nós sonhamos. É o que, tipo, plano... E se não tiver esse plano B? Porque esse é o plano A. Esse é o plano A. E aí a gente vai para o plano B. E tem gente que fala que não pode ter plano B. Sim. Daí destrói a vida da pessoa. Tá. Mas, enfim, quando nós pensamos sobre uma criança, por exemplo, toda essa energia pensada é transmitida para essa mãe. Quem é o bebê? Quem é esse feto? Está dentro da mãe. É um órgão da mãe. É um órgão externo da mãe. Dentro dela. Sim. Tudo é ela, não é ele ainda. Não é alguém. É o sonho dela. É o sonho dela. É o sonho dos familiares, é o sonho do marido, é o sonho de alguém, é o sonho de quem está perto, e dela principalmente. Essa criança nasce. Ela precisa comer, sobreviver, ter calor, afeto e carinho. O que um ser é capaz de fazer para ter comida, ter carinho e ter abrigo? Qualquer coisa. Então, na psicanálise, nós consideramos que esse ser já é alguém. Você acha que muitas pessoas vivem de qualquer jeito? Tipo, vai indo. Vai indo? A maioria, igual tipo, a música eu tô indo. Igual a música do nosso cantor brasileiro, não sei se eu tô posso indo. falar, Eu mas tô deixa a vida me vivendo. levar, né? O que vier, tudo bem. Pra mim, tá tudo bacana, tudo legal. Sim. Muitas pessoas. Porque ela não tem outra saída. É como eu falei. Será que não tem ou não quer? Então, se ela não quiser, a gente está dizendo que existe um jeito certo de viver. Isso é muito perigoso, que a gente entra nas relações muito totalitárias, que diz que você não quer, você não está fazendo porque você não quer, hein? É muito, porque se isso é verdade, qual é o certo? Ou será que a pessoa não consegue fazer? Da nossa perspectiva, e existem muitas, mas da psicanálise, nós estamos falando que essa pessoa ela está repetindo funcionamentos que ela conheceu. Tá? Porque se nós perguntarmos assim, lembra daquelas pessoas que querem e estão se esforçando para mudar de vida, mas sei lá, acontece tantas coisas na vida da pessoa que não acontece o que ela quer. E nós temos os ambientes religiosos para isso. E para muitas vezes fazer esse pecado, na minha opinião. Então, eu estou dando a minha opinião. Muitas vezes eles pegam essa pessoa e falam assim para ela, você precisa orar mais. Aí a pessoa ora muito. Mas não está funcionando. Então, você deixou alguma coisa entrar na sua vida de errado. É muito totalitário isso, é muito ruim. Porque não tem escapatória. Ou é por causa de que você está fazendo menos, ou você tem alguma coisa e deixou alguma coisa ruim entrar na sua vida. E ninguém considera subjetividades humanas. Nós temos o inconsciente e, na minha opinião, abandonamos o Freud. Muitas linhas hoje de coaches, e está tudo certo a pessoa ter a linha dela, mas nós não podemos abandonar o pai da coisa, por exemplo, no caso do Freud. Abandonar a ideia que ele trouxe com tanto brilhantismo, tão simples e tão brilhante. Por exemplo, a ciência, Albert Einstein. Todos os cálculos, muitos dos cálculos baseados em ciência de quântica ou física, quem nós recorremos? Ao Einstein. Então, por que na linha da subjetividade humana, o sujeito que conseguiu demonstrar que nós temos um inconsciente que age antes do nosso raciocínio, a gente esquece disso. E tem mais. A neurociência, a neurologia, ela já, eu não sei qual é o nome do pesquisador, se alguém souber pode colocar nos comentários, mas nós sabemos que o psiquismo, o cérebro, ele age 1/5 de segundo antes. Eu lembrei o nome da pessoa, é o Paul Ekman. Que bom que a minha memória ainda está... Ai, que memória boa! Tá chama Paul Ekman. Ele ajudou naquela série Lie to Me, Minta para mim. É um psicólogo e ele encontrou uma correlação entre povos que não tinham conexão com os que nós chamamos de homens civilizados. Eles não tinham acesso a ninguém, mas as expressões do rosto são as mesmas em relação a pessoas que convivem numa sociedade. O que ele chega? Qual a conclusão? De que o cérebro toma a decisão por nós 1/5 de segundo antes de chegar ao nosso conhecimento. Isso é neurociência, neurologia. O Freud está falando de algo ainda mais profundo, que ele descobriu algo ainda antes desse processo se tornar hardware, físico, os neurônios agindo bem anterior, e nós esquecemos disso. Então, eu como psicanalista, Eliane, eu não consigo considerar
que a pessoa não quer exatamente assim quando está querendo, sabe? Quando ela Quando quer, ela faz. Ela faz. mesmo que ela não encontre como fazer aquilo, ela vai começar a pesquisar, vai procurar alguém para pedir ajuda. Fala, não, mas eu quero, o que está acontecendo na minha vida? Procura uma psicanálise, procura um terapeuta, procura alguém. Ela começa a se movimentar. O Freud tem outra frase muito legal que fala assim, que enquanto a dor de não estar vivendo não for maior que o medo da mudança, a pessoa não muda. Você acha que é só através da dor? Eu espero que... seria bom que não. A maioria, A maioria né? é a A partir da maioria é dor. através da dor. Através da dor. E por que isso? Assim, o que passa na cabeça? Eu tenho que chegar... Obviamente que eu entendo também que muitas vezes é bom você chegar no fundo do poço para que você entenda certas coisas. Mas por que muitas pessoas preferem também chegar lá para que se entenda? Eu penso que isso é um pouco irracional da minha perspectiva, porque eu prefiro aprender com quem já fez. É como você ir começar um negócio novo. A pessoa teve uma ideia brilhante, seja lá do que for, ela nunca viu aquele negócio, por exemplo, um negócio fictício que ela nunca viu na vida. Ela não tem referência, ou ela nunca atuou naquele tipo de segmento, ela tem que procurar alguém que já atuou. Sim. Mas geralmente não procura. Por quê? Porque nós queremos ter a nossa fé recompensada. E essa frase não é minha, essa frase é lá do filme do Batman, da trilogia. Também é outra coisa que eu gosto bastante de filme. Ele fala o seguinte, algumas pessoas, a verdade não é o suficiente. Qual a verdade? A verdade objetiva, elas precisam ter a fé recompensada. Isso é muito profundo. Eu estava pensando muito, eu sempre penso muito nessa frase, e eu penso assim, bom, eu não quero ter uma verdade que não seja verdade recompensada. Pelo menos eu cheguei nesse campo de percepção, porque muitas vezes eu sei que eu sou tomado por essa cegueira, por esse ponto cego do meu psiquismo. Porque nós temos, é absoluto, acontece o tempo todo, de eu não perceber algo. Tem tanta coisa acontecendo à nossa volta aqui, e nós estamos captando tudo isso. Como ter o controle dessa razão pura, essa razão kantiana dentro da filosofia? Eu acho um pouco complicado. Esse controle é difícil a gente ter, né, Henrique? É muito complicado a gente ter esse controle sobre algumas coisas da vida da gente. Sim. Né? E muitas vezes eu acho que, não sei, assim, o meu pensamento, eu acho que às vezes você precisa para que você entenda. Porque você vai vivendo a vida inteira naquela coisa, a vida inteira, a mesma coisa. Tem uma hora que você fala, eu preciso chegar lá para que eu entenda. Ou fala, não, tem que chegar aqui nesse fundinho daqui, ó, para que eu tenha essa força para subir, né? Geralmente esse impulso que algumas pessoas têm de querer ir até o fundo do poço, ou querer provar que estão certas. Não é provar, eu acho que não é provar, mas assim, às vezes você precisa, porque aí você vive tanto naquela coisa, você adoece em algumas coisas, em algumas áreas da sua vida, que às vezes você precisa, para que você entenda e caia na realidade. Olha, isso aqui não está certo. E você está falando de uma outra percepção, né? Assim, isso. Um pouco mais madura, mas sim. Quando geralmente nós somos mais jovens, sim. Puberdade, a gente não tem. A gente quer provar que o mundo não vai acabar. Acaba. Queremos provar que temos energia, queremos contestar os pais. E é uma outra... A gente pode falar disso outras Mas você acha vezes. que é por isso que tem muitos adultos imaturos hoje, o Henrique? Olha, isso vem vindo e aí acaba os adultos não sendo tão maduros. O que eu vejo na clínica, Eliane, é a repetição, é o ambiente. Os pais desse adulto imaturo não castraram essa criança, foram muito solícitos, deixaram fazer tudo o que queria, ou não tinham diálogo para questionamentos, limite, né? Porque também precisa ter questionamento. Uma criança que não é estimulada a pensar, a ter criatividade, ela não vai ter, vai virar um adulto que não tem. Então, nesse olhar, a psicanálise não vê, quando eu falei acho que é um pouco de diminuição de esforço cognitivo, mas não no sentido de que isso é ruim, é no sentido de que tem pessoas que vão funcionar assim porque não foram estimuladas. Agora, depois de estar formado, muito difícil querer voltar para querer se organizar assim. Então, sim, eu acho que muitos adultos hoje, nossa sociedade, todas as sociedades mostram isso. Nós somos o resultado dessa integração entre nós e o ambiente.
E talvez um tema importante, porque isso é que nos difere, por isso que nós precisamos ter um adulto que nos eduque a ser adultos. Eu aprendo a ser humano com outro humano. Se eu for colocado com um bezerro, com um animalzinho, o menino dos lobos, eu não me torno um humano. Você acha que tudo isso vem da família, dos pais, o Henrique? Vem. Tudo isso vem de onde você viveu. Até as repetições boas e as ruins. Então, as boas, o que são repetições boas? Mas isso você não pode mudar com o tempo na sua vida? Pode, se você perceber que isso é algo que você não quer. Ou seja, mas quando é que nós percebemos? E quando nós temos a força para manter um processo de pesquisa? Não é sempre por causa talvez por causa dos 30 segundos que a gente tem de atenção, Sim. ficar sentado numa análise por 50 minutos, uma vez por semana, é muito tempo. E ser implicado, nós gostamos, a gente está aqui, né? Eu adoro, eu gosto. Mas eu a gosto, maioria porque não. a gente começa a se enxergar, começa a se entender. Sim. Né? Porque até para a gente entender o outro, a gente precisa se entender, né, Henrique? Senão a absolutamente. gente não consegue. Mesmo psicanalista, para eu atender, eu preciso ter passado pelo processo. E é continuante. Ele não deixa de existir. E é bom, é maravilhoso a gente, como ser humano, se entender, né? Há coisas que você fala, não, isso aqui está errado, eu preciso entender o porquê que eu faço isso, porquê das minhas atitudes com relação a isso. Então, eu acho que é muito bacana isso. Então, mas quantas pessoas estão precisando disso? Então, aí a gente entra no outro tema, que se nós estivéssemos num processo de pesquisa analítica, seria assim, por que você precisa disso? Então, por que eu preciso disso? Não te implicando para você responder, mas assim, por que essa pessoa precisa fazer isso? Precisa pensar. Por exemplo, eu precisei pensar porque eu descobri que quando eu pensei, quando eu questionei, eu recebi um afeto daquilo. E foi positivo. Se tivesse sido negativo, de repente lá o pastor me dá uma bronca. Ele não deu. Ele falou, nossa, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Você quer participar de um grupo de estudo com 7 anos de idade? Quero. Eu nem sabia o que era. E aí ele ficava me perguntando coisas. Tá me perguntando, eu tenho que descobrir alguma coisa nova. Então, tem que pesquisar sobre. Aí eu comecei a pesquisar. E aí esse processo foi me levando, fui para filosofia, eu sou formado em filosofia, eu não disse, mas eu licenciatura em filosofia, que é o caminho de pensar. Sim. E aí depois de pensar, pesquisar os pensadores, descobri o Freud. E ele inaugura algo interessante, Eliane, que nós temos o Copérnico, Darwin e Freud. Copérnico inaugura uma primeira sentença, o primeiro narcisismo histórico humano, que é a Terra não gira em torno, né, o Sol não gira, né, é diferente, né, o processo. A gente não é o centro do universo, quebra isso. Aí o Darwin nos quebra mais uma vez, nosso outro processo narcisista. Nós não viemos de Deus. Nossa, isso é um choque. Um choque. Como assim não vem de Deus? Processo evolutivo, enfim, tem alguns problemas no processo, mas é isso que nós temos como ciência. Aí vem Freud e diz que nós não somos senhores da nossa razão. Então, são 3 feridas narcísicas na história que são inauguradas por esses 3 pensadores importantes. E eu passei por esses estudos, e como outras pessoas passaram, não é nenhum privilégio, é uma questão de... Eu tive curiosidade por causa de todo esse processo de investigação, que começou muito cedo, um pouco obrigado. Eu costumo dizer que toda habilidade vem de alguma dor. Então, quando a gente fala que alguém tem que ser diferente, me faz pensar, Eliane, que essa pessoa que é diferente talvez tenha mais dor que os outros. E esse que tem talvez menos dor de algum sentido não precisou daquilo. Então, às vezes, ao contrário. E nós vemos algumas pessoas com algum tipo de conteúdo que decorou, academicista, seja o que for, pisando nas pessoas. Quando eu vejo isso, eu vejo uma pessoa que não entendeu que aquilo é resultado de uma dependência emocional dela, que faltou na vida dela, que ela precisou estudar aquilo para se sentir melhor. É sempre nessa linha de raciocínio que eu como psicanalista, vou olhar. E essas pessoas, elas costumam não procurar ajuda, né? Muitas, né? Eu vi você falando no outro podcast narcisista, né? A gente aqui, narcisista seria um traço da neurose para nós. Difere um pouco a forma de explicar, mas é semelhante. Então, é uma característica. Por que o Narciso, na história, precisou ser Narciso? Por que ele olhou na água, se viu e se afogou, né?
Então, assim, na verdade, Ele sempre se afoga, né, em algum Henrique? momento, ele pode ou não ficar sozinho, mas para existir um narcisista, precisa existir alguém que alimentou isso. Então, eu vi a doutora falando, né, que estava aqui com vocês, e o processo do hardware, né, o cérebro, ele se transforma, fica diferente. Nós vamos olhar isso antes desse processo físico, porque o cérebro veio depois. O pessoal às vezes esquece, as pessoas esquecem disso. Sistema nervoso periférico, central, desenvolvimento ali do zigoto, forma um feto, cérebro termina a formação com 29 anos mais ou menos. Então o aparelho psíquico, o cérebro físico, ele termina bem depois. Mas todo esse corpo é vivo e está querendo alguma resposta do ambiente. Precisa existir alguém que alimentou isso. Então, ouvi a doutora falando, né, que estava aqui com vocês, e o processo do hardware, né, o cérebro, ele se transforma, fica diferente. Nós vamos olhar isso antes desse processo físico, porque o cérebro não veio depois. O pessoal, às vezes, as pessoas esquecem isso. Sistema nervoso periférico, central, desenvolvimento do zigoto, forma um feto, cérebro termina a formação com 29 anos mais ou menos. Então, o aparelho psíquico, o cérebro físico, ele termina bem depois. Mas todo esse corpo é vivo e está querendo alguma resposta do ambiente para comer. Para ter abrigo e para ter afeto. Se existe um narcisista, se existe um perverso, se existe um neurótico obsessivo, um neurótico histérico, um psicótico, tudo isso existe. Mas ele existe porque o ambiente produziu isso. Porque há muitas pessoas que alimentam essas pessoas, né? Teve um pai, uma mãe, um cuidador que só pensava em si mesmo. Acabam alimentando, né? Aí essa criança cresce, ou ela encontra um caminho narcísico negativo, que a gente chama, que é quando alguém... sabe aquela pessoa que tudo acontece com ela? Sofre por tudo? Sou sofrida. Sou sofrida, nossa. E o outro sempre passa um pé nela. Nossa, como eu sou vítima de vítima. tudo, né? Então, esse processo a gente pode apontar para o narcisismo negativo. O outro é o que se acha, né? Que ele tenta diminuir a outra pessoa de várias maneiras. Ele não é capaz de considerar o que você está falando. Ele sempre atropela o que você tem a dizer, no sentido de que você expõe algo, mas isso aqui não é bem assim, é assim. Nunca há uma interação de níveis semelhantes. Ele sempre precisa provar, mostrar que ele sabe mais, prova mais. Ele não considera eu falando no sentido de que eu aprendi assim, mas nesse não é totalmente assim correto, tem outras possibilidades. E você acha que é por isso que hoje os relacionamentos não são duradouros e tão superficiais? Por toda essa sociedade, por essas pessoas narcisistas que chegam também, ou por a sociedade está adoecida mesmo? Olha, Ou as coisas estão muito fáceis, né? É um bom então, tema, né? É interessante, né? Muito como a sociedade fácil, e mudou. quando está muito fácil, não tem problema. O que eu gosto de considerar é que, como a gente mudou aquela coisa da verticalidade para a horizontalidade, Sim. No passado não existia saída, por exemplo, para a mulher, pelo menos pensando em Brasil. Tá. Ela casávamos aos 18 anos, ela virava dona de casa, o cara saía para trabalhar. Não tinha outra função. O homem era o provedor, era o provedor. Não tinha outra função, não tinha saída. E o advento da igualdade feminina, 1960, se não estiver enganado, que na industrialização, então a mulher começa a ter a possibilidade de trabalhar, de votar. Isso, mas demorou para chegar aqui, né? Sim. No Brasil. Mas quando chega, o que a gente diz? Por que alguém precisa ficar com uma outra pessoa? Por que nós decidimos seguir um caminho com alguém? Seja qual for, de amizade, romântico. Essa pessoa precisa ter algo que eu quero. Não sei se as pessoas já pensam assim ou já pensaram nisso. Ó. Por que eu me alinho a alguém? Porque tem algo que essa pessoa tem que eu não tenho. Eu vim aqui no seu podcast. Você busca algo no outro que você não tem. Que eu não tenho. Eu não tenho um podcast. Você precisava de uma pessoa que, dentro do seu julgamento, dessa que você está trazendo, para estar aqui com você. Para isso existir. Sim. Então, nós nos juntamos. Então, nós sempre estamos nos alinhando com alguém por uma necessidade nossa. Às vezes o espelhamento.
E aí entra num tema muito interessante que é: eu amo o outro ou não amo o outro? O que eu amo? O que essa palavra significa? Isso eu vou pensar hoje, viu, Henrique? Hoje esse tema eu vou sair daqui e vou pensar sobre isso, porque eu não tinha pensado sobre isso. Não é interessante? É interessante. Porque não tem. Então, por isso que quando a gente volta nessa questão, se olharmos para todas as relações, de todas as formas, as mais absurdas possíveis, Tanto as amorosas isso, como de amizade. tudo, tem algo ali que eu vi no outro. Tirando as fatalidades, tirando coisas que nos pegam assim realmente de surpresa, mas quando eu decido estar com alguém, por que eu decidi? O que tem nessa pessoa? O que é esse apaixonamento que a gente olha assim na Esse multidão? encantamento, né? Nossa, Sobre e o dedo o olhar ou o dedo agora, né? É incrível. A pessoa escolhe mesmo, né? Escolhe igual. Como que escolhe igual? Por que muitas vezes as relações, tipo, vamos falar amorosas, Vamos. as relações amorosas, tipo, às vezes você tem um relacionamento e aí você vai para uma pessoa, ou você vai do 8 para 80, ou você escolhe aquilo lá, sempre o mesmo, a mesmice. Sim. Eu entendo, tudo que eu estou falando, gente, que eu entendo é com base nas minhas experiências clínicas. Mas é importante falar isso, porque a psicanálise... Porque quando você fala, a gente escolhe, olha, isso aqui vai fazer bom para mim, porque eu estou precisando disso. Mas por que uma relação é ruim e a gente vai na mesma que é ruim? Você vai no mesmo que é ruim? Existe como eu estava falando, nós aprendemos a ser gente com outra pessoa. Então, o papai e mamãe, ou hoje nós temos vários tipos de casais, o tutor que está ali, ele tem comportamentos o tempo todo. Expressões, jeitos, a pessoa... Tudo isso são detalhes emocionais sendo passados simbolicamente para aquela criança. Quem que essa criança vai procurar quando crescer? Alguém que ela conhece. E o inconsciente, o psiquismo, o cérebro, o corpo, que é o inconsciente, ele tem habilidades sensoriais e perceptivas que não precisam chegar na razão. Porque a razão precisa dar conta do objetivo agora, que eu estou olhando para você, você está olhando para mim, está acontecendo na minha volta, eu escuto alguma coisa, mas não estou prestando atenção, mas o meu corpo todo está. Então, ele vai acionar quem? Peraí, nós queremos, como espécie, estar num ambiente que a gente conhece. Se for um ambiente ruim, a gente vai procurar um ambiente ruim. Se for um ambiente mais saudável, a gente vai procurar um ambiente saudável. Então, esse dedo podre que você citou, essa escolher essa mesma pessoa, quando a gente analisa, a gente descobre que essa pessoa viveu isso na casa dela. A mesma cena. Diversas vezes. Aí, quando isso é denunciado na clínica, na análise, passa por um processo de elaboração e isso, então, pode ganhar uma saída. Então, temos dois pontos iniciais do processo analítico. O primeiro é localização subjetiva. O segundo é retificação subjetiva. Vou explicar. Localização é localizar o meu ambiente. Quando eu era menor, eu participei de um processo de missionários que iam para tribos. E a primeira coisa que eles faziam era mostrar para o xamã, porque primeiro, segundo a época, eles precisam falar com o xamã. O xamã não deixava você entrar na tribo, porque você passa por ele, o filtro dele. Ele é o superego daquela tribo. Então você conversa com o xamã, você explica para o xamã o que a pessoa está fazendo e mostra para esse xamã a localidade, onde ele está. Muitas vezes ele não sabe que tem uma tribo próxima, a 10 km, 15 km. Estão tão fechadinhos ali que ele não sabe. Então isso é localização subjetiva. Então o primeiro processo analítico é mostrar para esse sujeito, por isso que ele me conta histórias. Me conta mais de você. Vai, conta. O que ele está me falando? Me conta como que você entende a vida. Porque quando você me conta como você entende a vida, eu sei como te ensinaram a viver. Depois que a pessoa me conta e consegue perceber, lembrar de coisas, a gente pode passar pelo processo de retificar, como uma retífica mesmo, de motor. Faz uma retificação de alguns casos que não foi bem do jeito que a pessoa viu. Isso se modifica e essa pessoa passa a existir de uma forma diferente. Então ela pode, a partir desse reconhecimento, entender, por exemplo, uma pessoa que tem o dedo podre, ela pode passar a compreender que ela está buscando, por exemplo, a mãe ou o pai dela na relação. Porque a mãe tinha um marido que era esse tal de dedo podre. Aí essa criança, homem ou mulher, pode procurar uma relação parecida com aquela, porque é o que ela conhece. É simples assim. Sendo simples, é complexo o processo. Mas
A explicação pode ser simples, né? Eu gosto de ver se a gente consegue simplificar tudo, é mais fácil para entender. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Mas assim, aí quando você compreende, você passa do 8 vai para 80. Então, a ideia Aí você é pega ir para o o meio. oposto. A ideia é ir para o meio. Mas às vezes, assim, você tá tão ali, É. você pula muito, né? Você vai por 80. E também muitas vezes não dá certo, né, Henrique? Na verdade, esse dar certo é muito, muito interessante, né? Porque a gente volta naquela coisa do certo e errado. A ideia é sair da estrutura neurótica que se repete de forma que a gente não gosta. Sair disso que a gente não gosta, que se repete na nossa vida, eu acho que essa é uma das grandes maravilhas da análise. Poder perceber que aquilo que se repete não está destinado a ser para o resto da vida. Não é uma condenação, não é uma maldição. É neurótico. É isso. Eu queria agradecer muito imensamente, viu, Henrique? Eu acho que tem muitas coisas para a gente contar ainda. Abriu um monte de coisa Abriu aqui, um né? monte de leque, assim, porque eu gosto de ficar perguntando, assim, eu acho interessante e as pessoas também gostam, né? Porque, assim, eu acho que a gente precisa se entender, né? Eu acho que a gente está numa sociedade muito difícil e a gente precisa tentar se entender para que a gente consiga viver em sociedade e a sociedade não ficar tão adoecida como está. Assim, eu agradeço muito, muito, sabe, essa disponibilidade que você teve de vir até aqui, assim, para mim foi uma honra recebê-lo, porque você é uma pessoa muito bacana, legal, gente finíssima, gente, e assim, ele vai falar um pouquinho daí também, sabe, gente, do livro dele, tá aqui, ó, bem bacana, que tá na Amazon, tá bom? Tá vendendo na Amazon, procurem lá, que é bem bacana, e tem mais, pode falar dos outros livros, Henrique. Eu tenho Para quem nasceu não tem devolução. Mas que legal! Para Super quem legal, nasceu gente. não tem devolução. Tá no link do meu Instagram, Henrique Pinheiro, psicanalista. Tá na Amazon, e-book. Coloquei um preço bem acessível para todo mundo. O Caminho de Zara está na Amazon. O manual da clínica psicanalítica voltado para profissionais, psicologia, terapia ou curiosos também está lá. Se eu não me engano, esse está disponível. É só quem tem Kindle, é só baixar. Tá. É bem simples. E o livro que todo atleta deveria ler. Esse não está disponível, acabou. Então, esse acabou. Então, não tem nem não encomenda. Não tem encomenda ainda. Tá. Daí, quando surgir, eu vou refazer, eu falo para vocês. E você quer deixar um recadinho, fora os livros, pra gente? Quero. Que a gente medite um pouquinho, porque eu vou para casa meditando. Eu gostaria que você deixasse. Quero sim. Eu quero dizer para vocês que a psicanálise freudiana mudou a minha vida. Não é uma propaganda de coach, mas é a ideia de que na análise nós conseguimos perceber coisas que a nossa razão não foi capaz de compreender. Então eu convido a todos vocês a, se for possível, procurar alguém para analisar a si mesmo junto com essa pessoa. Acho que vale muito a pena, viu, Helena? É muito importante. Para que nós possamos melhorar a si mesmos, como você disse, e melhorar o nosso mundo, né? Ensinar melhor essas crianças, educar e ensinar melhor aqui é ensinar que essa criança tem subjetividade. O ensinar melhor, na minha visão, é essa, que todo mundo tem subjetividade, todas as pessoas merecem e têm o direito de saber que existem mais coisas do que nós conseguimos perceber na nossa vã filosofia. Legal. Obrigada, Obrigado, viu? Muito Obrigada, prazer, muito viu? bom. Fica com Deus. Obrigada.